E quero começar esse culto, irmãos, falando sobre uma palavra que se encontra lá no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que diz a palavra do Senhor assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Irmãos, Deus é quem traz toda a ciência, toda a tecnologia para o benefício do ser humano. Jesus falou que no final dos tempos tudo iria ser revelado. Hoje, o conhecimento está aí para que todo mundo possa ver, Só é enganado hoje em dia quem quer, tanto na religião, como na política, como até na sua vivência do dia a dia. Mas o grande problema que todos nós temos é que nós não aceitamos conselho. E temos dificuldade de sair da bolha que nós vivemos, dificuldade de adquirir novos conhecimentos. E Deus não se agrada disso não, irmãos. Quando você lê lá no livro de Juízes a história de Gideão vai para uma batalha para enfrentar um exército enorme, poderoso. Ali se você ler ali, você vai ver que Deus dá um exemplo matemático muito importante, que Gideão chega ali com 32 mil homens e Deus separa para ele apenas 300 homens para ele ir na guerra, vencer um inimigo que tinha mais de 100 mil homens. E por que Deus separa só esses 300? Por dois motivos. Primeiro, para que você entenda que quem quer lutar por você é Deus. Segundo, que você vencerá pela força e pelo poder de Deus, não pela sua força. Terceiro, para que você aprenda a depender de Deus. E quarto, Deus deixa para nós um exemplo que Ele não se agrada de tolo, de fraco, de covarde, de iludido. Deus nos chama para uma realidade, para viver a realidade. As pessoas acabam com seus casamentos, acabam com suas famílias, acabam com suas próprias felicidades, porque se afastam da realidade. Se a pessoa fizer conta mesmo de viver dentro da realidade, ela com certeza vai alcançar a felicidade. A engrenagem da sociedade, ela cria ilusão, ela cria um mundo de fantasia, um mundo mentiroso. Você vê aí, por exemplo, a sociedade está cheia de ditados, de provérbios bonitos, de palavras lindas, vai dar tudo certo, tudo será maravilhoso. Sempre tem uma palavra maravilhosa, mas são palavras sem substância, palavras sem estrutura, palavras que se desfaz ao vento, que não levam a gente a lugar nenhum. Por isso é tão importante a palavra de Deus. Por isso que Jesus deixou claro no livro de
João, capítulo 5, versículo 39, Jesus falou assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando você lê as Escrituras, as palavras que estão na Bíblia são as palavras de Deus. É o projeto de Deus real para o ser humano. Ali não tem conversa fiada, não. A religião tenta até pegar para ela, para te fazer cativo de religioso, cativo de igreja, né? Mas a palavra de Deus, se você ler ela como ela é, não com teologia, mas assim como Deus escreveu, ela te leva à realidade. Por isso que Deus fala lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não? O religioso pode até dizer, como disseram para Jesus: mas Senhor, somos filhos de Abraão, nós somos crentes, nós conhecemos a verdade. Depende da verdade que você conhece, porque uma verdade contaminada, ela não é verdade. Entendeu? Uma verdade distorcida, ela não é verdade. Por isso nós temos que nos ater ao que está escrito na Bíblia e buscar amar a palavra de Deus. Entender que por sentimentos vãos, por momentos de emoção, não chegaremos a lugar nenhum. Nós temos que enfrentar a vida e o relacionamento com Deus de cara limpa, com a verdade, entendendo que o caminho é estreito. O caminho é estreito, é difícil, irmãos. Nós pregamos aqui já no livro de Lucas coisas que você não aceitou. Você não aceitou. Você até fingiu que não ouviu. Tem coisa aqui na Bíblia que você vai fingir que não vai ouvir, porque você acha melhor andar pelo caminho fácil, pelo caminho do seu pensamento, pelo caminho do seu desejo, pelo caminho que você acha. Mas Deus diz o seguinte: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os meus caminhos não são os teus caminhos. E os caminhos e os pensamentos de Deus são melhores do que o do homem. O homem, às vezes, achando que a felicidade está no bem material, naquilo que ele olha, naquilo que ele vê, ou no prazer do corpo, ou no prazer do olho, no prazer do seu coração enganoso, né? Ele constrói um castelo de areia, acreditando que lá na frente ele vai ser feliz. Mas aquele que ama a Deus, aquele que leva a sério a sua própria vida, aquele que leva a sério o relacionamento com Deus, aquele que crê de verdade na ressurreição e na vida eterna, ele constrói um relacionamento com a vida e um relacionamento com Deus em cima da palavra de Deus, em cima da Bíblia, das Escrituras. E não é fácil, é luta. Amém? Estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 7. Você vai encontrar uma referência aqui, lá em Mateus 8, versículo 5 em diante. Versículo 1. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse
curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Você vai ver uma referência aqui do versículo 9, lá em Mateus 9, 2. E é importante, irmãos, porque Jesus mostra aqui que o estrangeiro vai entrar no reino de Deus. Na última hora, o estrangeiro vai de encontro a Jesus e vai se arrepender das suas maldades, dos seus pecados, dos seus maus pensamentos, e vai se arrepender de verdade, e vai aceitar aliança com Deus de verdade, e ele vai entrar. E o crente morno, o crente que vive em cima do muro, o crente Laodiceia, não vai entrar, porque a fé dele é pequena, muito pequena. E eu digo para você, ainda que a sua fé seja pequena, pegue essa fezinha que você tem e toma uma atitude de se agarrar com ela, porque a Bíblia diz que é para quem crê. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Irmão, Deus nos ama, Deus tem compaixão por nós, Deus tem misericórdia de nós. Você cria os seus próprios problemas, você se afasta de Deus, você nega a Deus, e aí quando acontece uma coisa ruim com você, você culpa a Deus. Mas Deus está de braços abertos, não faz acepção de pessoas. É nós, são os nossos pecados que nos separam de Deus. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos dado vida a cada dia. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós,
e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Irmãos, Jesus está andando por aí. Jesus vive e reina. Muitas vezes ele tem batido na porta da sua casa. Muitas vezes ele tem batido na porta do seu coração. E você não é humilde para ver, para aceitar, para receber. Você ainda está agarrado no pensamento antigo. Você ainda está agarrado no velho homem. Você ainda está cheio do lixo que a sociedade colocou em você. E você não quer se limpar, não quer renascer, não quer recomeçar. Tudo depende apenas de uma atitude sua, de rasgar o seu coração, abrir a porta, se entregar aos pés do Senhor, aceitar Jesus na sua vida. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Por que Jesus citou isso para João? Porque ele sabia que João, quando ouvisse essa palavra, ele sabia que Jesus estava falando das profecias que haviam sobre ele, que estavam se cumprindo com a vida dele, de acordo com o que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 29, no versículo 18, Isaías capítulo 35, versículo 4, Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7, Isaías capítulo 61, versículo 1. Estou citando apenas alguns exemplos. Versículo 23, Jesus diz: E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. É este aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João, o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Irmãos, quando Jesus falou: Este é aquele de quem está escrito, ele citou o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, Mateus, capítulo 11, versículo 10. Irmãos,
aqui Jesus está perguntando para você. Eu vou perguntar de novo, Jesus está perguntando para você: o que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Sabe o que é uma cana abalada pelo vento, irmãos? É um sacerdote, é um pastor, é um pregador, é um mensageiro de Deus que não tem personalidade, que não vive conforme o que está escrito na Bíblia. A cana abalada pelo vento, que se o vento der de norte para sul, ela tomba para o sul. Se der de sul para norte, ela tomba para o norte. Ela vai para onde o vento vai. Entendeu? É aquele profeta, aquele que se diz servo de Deus, que segue o mundo, não segue a palavra de Deus. Isso é uma cana abalada pelo vento. E Jesus pergunta: mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Você vai na igreja para ver terno? Você vai na igreja para ver roupa bonita? Para ouvir palavras bonitas, bem encaixadas, bem colocadas, criadas pelo homem? Ou para ouvir o puro evangelho de Deus? Ou você vai para olhar para o homem, ou você vai para olhar para Deus e para a palavra de Deus? Deus te chama à igreja para você ter um encontro com Ele e com a sua palavra. Por isso que ele pergunta aqui: mas que saíste a ver um profeta? João era um profeta. Sim, vos digo, muito mais que profeta. Olha só, irmãos, João Batista aqui é considerado por Jesus, dos nascidos de mulher, um dos maiores profetas que já teve na terra. E vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João. Agora eu pergunto: quantos milagres João fez? Se João viesse hoje aqui e abrisse uma igreja, não ia ninguém na igreja dele, porque ele só ia pregar a palavra de Deus, só a Bíblia, e ainda ia dar uma repreensão atrás da outra em cima das pessoas, porque ele ia pregar a verdade, aquilo que as pessoas não querem ouvir, a sã doutrina. Ele não ia ficar fazendo milagre. João não fez um milagre. Não há relato na Bíblia de um milagre feito por João, mas Jesus considerou ele maior do que todos os outros profetas, porque o que importa não é o milagre que a maioria das pessoas vem buscar na igreja, o bem material, né? As magias que as pessoas vêm buscar. O que importa é a sua salvação. Jesus falou que é melhor você entrar sem uma perna, sem um olho, mas entrar para o reino de Deus. Deus te chama para você adquirir o conhecimento do projeto dele, que está escrito na Bíblia, para que você seja transformado, para que você aceite ser transformado, porque só depende de você, para que você possa ter o direito de viver com ele no céu. Porque se você não mudar, você não tem como viver lá. Você já está vivendo aqui. E quem está tirando a beleza da terra aqui? Não é o pensamento do homem? Aí as pessoas vão com o mesmo pensamento para o céu. Lá não, aí não vai ser céu. As pessoas que querem ir com o mesmo pensamento da terra para o céu, elas vão para o inferno, porque é o que elas estão fazendo aqui na terra, criando um inferno na terra. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele.
Olha, irmãos, que palavra poderosa essa. As pessoas que dizem que acreditam em Deus aí no mundo inteiro usam a Bíblia como referência de fé, como livro sagrado. No entanto, não aceitam o batismo de João. Batismo criança recém-nascida, né? Se você ler lá no livro de Lucas capítulo 3, versículo 21, você vai ver que Jesus foi batizado com quase 30 anos, né? Se você ler lá no livro de Atos, capítulo 18, versículo 25, livro de Atos, capítulo 19, versículo 3, né? Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 13, Marcos, capítulo 7, versículo 9, você vai ver o que fala sobre o batismo, e Deus está condenando aqui, dizendo que aqueles frequentadores da igreja, e aquelas pessoas que se consideravam superiores aos outros por conhecerem a Bíblia, os doutores da lei, eles não aceitaram o batismo de João, rejeitaram o batismo que o próprio Jesus aceitou fazer, entendeu? Agora, eles fizeram isso, quem foi prejudicado? Rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. E o que acontece, irmãos? Essas pessoas, elas não entram no reino de Deus, como a palavra do Senhor diz. Eles não entram no reino de Deus, eles usam o nome de Deus, eles ganham dinheiro em cima do nome de Deus, eles usam a Bíblia, eles se revestem de representantes de Deus aqui na terra, eles têm poder usando o nome de Deus, mas não vão entrar no reino de Deus. E se você não se libertar deles, se você passar o resto da sua vida seguindo eles, você também não vai entrar, porque Jesus falou, essas pessoas não entram, não vão deixar você entrar, mas você não entrará porque você não quer, porque o tempo da cegueira acabou. Jesus veio para trazer luz para os teus olhos. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes, porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Você vai ver uma referência lá em Mateus 26, 7. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem.
E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante. Irmãos, leia, porque essa palavra é muito importante, porque Jesus está dizendo claramente aqui que quem ama pouco não alcançará, porque Deus, uma das qualidades maravilhosas que Ele colocou dentro de cada ser humano na face da terra, foi um amor inesgotável. Mas a gente retém o amor. Você tem força para falar mal dos outros, você tem força para brigar com os outros, você tem força para criticar os outros, você tem força para cobrar dos outros. Agora, quando é para amar, você é fraco. E quando é para amar a Deus, você quer amar pouco. Jesus dá um claro exemplo aqui. Seus muitos pecados lhe foram perdoados porque amou muito. Nós precisamos de tomar a atitude de adorar a Deus. Amém, irmãos?